77. IPB duas retas paralelas a F. Se o plano PAB tem um ponto em comum com F, então também tem uma linha G. Uma paralela pode ser traçada através de P até esta linha reta G, mas não duas. Assim, PA ou PB ou ambos interceptam a linha G. Mas como G pertence ao plano F, pelo menos uma das linhas PA, PB deve interceptar o plano F, ao contrário da construção de PA, PB. Portanto, PAB não pode ter um ponto em comum com F se for paralelo. Esse material de sentenças é suficiente para o matemático resolver relações espaciais em relações numéricas. Para isso ele precisa de um determinado aparelho, que pode ser fabricado das mais variadas formas, mas cuja execução não é importante. Para tal ferramenta vamos escolher um plano E, uma linha reta G, outro H que não encontra G e um ponto A não em E. Se então P é qualquer ponto no espaço, então construímos a linha reta A e fazemos sua interseção com E. O ponto de interseção P é caracterizado por dois números, de acordo com resultados anteriores. Da mesma forma, construímos o plano PH e interceptamos G com ele. O ponto de interseção P é caracterizado por um número. Mas agora os pontos P e P determinam o ponto P, ou seja, como a interseção de PH e A. Essa relação de determinação é recíproca entre P e os três números. A construção pode falhar, por exemplo, no caso de paralelismo de PH e G. Mas, neste caso, a peculiaridade deve ser expressa por um sinal especial, digamos co. E é o mesmo com todos os diferentes casos, onde a construção falha. São poucos, podem ser demonstrados, e a relação com os números pode ocorrer posteriormente de alguma outra forma para eles, desde que sejam definidos com precisão no pensamento. Dessa forma, o matemático consegue que toda justaposição de pontos corresponde a um sistema de coisas, cada uma das quais consiste em três números e é chamada de número triplo, e de tal forma que a correspondência inversa também ocorre. Cada série de pontos ordenados de acordo com alguma regra corresponde de acordo com uma série de triplos de números ordenados de acordo com uma regra correspondente. A lei da série, I-H, a condição de acordo com a qual os pontos são arranjados pode primeiro ser referida ao P acima. 78. Transferidos para os pontos mencionados, porque se você conhece P e sua posição na série, então P, ou seja, suas posições, também são conhecidas. Então, para os números correspondentes a P, as coordenadas, ou além disso, se alguma condição é dada, segundo a qual pode ser reconhecido se um ponto pertence à série em questão, então tal condição pode ser desenvolvida para P. Pois se estes não estivessem sujeitos a nenhuma condição, ou seja, livremente selecionáveis, então P também seria livremente selecionável. Assim, uma condição espacial corresponde aproximadamente ao fato de P estar sobre uma dada superfície, relação que restringe a livre escolha da coordenação. Pelas determinações do matemático, as fileiras de pontos correspondem às fileiras de trincas numéricas e às condições espaciais das relações numéricas. E cada frase sobre formações espaciais corresponde a uma frase sobre números. Portanto, cada um dos 14 teoremas expostos acima, bem como cada uma das considerações provisórias, pode agora ser verificado algebricamente. Seguindo o caminho inverso, definindo o ponto como um sistema de três números e gradualmente definindo as outras estruturas espaciais algebricamente, podemos agora verificar se todas as proposições anteriores concordam com as proposições algébricas. E se isso for afirmado, se são necessários e suficientes. A verificação da consistência, a falta de contradição das proposições, não é empregada aqui porque requer apenas um trabalho matemático detalhado, que já foi realizado milhares de vezes. É então facilmente provado que os teoremas acima estão de acordo com as regras fundamentais da aritmética. As proposições geométricas formam um sistema de julgamentos que é tão não contraditório em si quanto a aritmética pode ser. Só merece ser enfatizado que os conceitos de curva, superfície e volume, se você os reinterpretar na álgebra, para os quais você só precisa do cálculo infinitesimal, acabam sendo mais estreitos do que os conceitos correspondentes da teoria dos números.
O geométrico, I, H, curvas, superfícies e volumes definidos de acordo com nosso método acima baseado na sensação têm propriedades particularmente simples e aparentemente compreensíveis que correspondem àquelas representadas por números. 79 definidos em geral não se aplicam. Mas também é o caso em muitos outros aspectos que nossas sensações, quando traduzidas em termos algébricos, têm propriedades muito especiais que o matemático não poderia suspeitar enquanto nada soubesse da natureza dessas sensações, mas somente elas algebrizou. As considerações que mostram isso partem do fato de que a percepção é necessariamente imprecisa, mas são realizadas apenas no capítulo da causalidade. Não há mais dúvida se as proposições apresentadas são suficientes, uma vez que já foram provadas como suficientes no acima. A questão da necessidade das sentenças é diferente. Por um lado, seria possível que menos proposições do que as anteriores fossem suficientes para produzir a correspondência entre geometria e álgebra. Nesse caso, o excesso seria esteticamente uma deficiência. Mas então ainda haveria a possibilidade de proposições completamente diferentes também atingirem o mesmo objetivo. E o último é de fato confirmado. Se as considerações acima forem transmitidas ao matemático, ele não encontrará dificuldade em remodelar sentenças individuais, mas deixando todo o esquema das sentenças como elas são e, acima de tudo, esforçando-se para construir na álgebra para desenvolver geometrias completamente diferentes. Seria muito pouco trabalhoso para ele escrever as leis de um espaço de 4 dimensões, pois para isso ele só precisaria ter o ponto determinado por 4 números ao invés de 3 e fazer pequenas modificações nas proposições acima. E também poderia executar uma geometria de qualquer número de dimensões. Além disso, o conteúdo de seus pensamentos não seria enriquecido nem empobrecido porque cada uma de suas proposições também deveria ser expressa algebricamente. A geometria que ele pudesse gerar seria meramente interpretativa. Ele só ganharia em um aspecto, na riqueza de perguntas. E seus meios de expressão talvez se tornassem mais agradáveis, mais penetrantes, mais vívidos. Mesmo se levarmos em conta o sentido do espaço e, consequentemente, nos limitarmos ao espaço sentido de 3 dimensões, ainda assim podemos satisfazer todas as relações espaciais exigidas pela intuição ou pela experiência sem reconhecer a geometria de Euclides acima. 80. Mais uma vez, a razão é que a percepção é e permanece imprecisa e, para certas afirmações, não oferece nenhum controle. Por outro lado, a geometria euclidiana tem a vantagem da maior compreensibilidade sobre todas as outras que se possam imaginar. Suas frases são simples, mas ricas em conteúdo. Como isso garante sua preponderância decorre da discussão posterior sobre economia, geometria. Expressar frases geometricamente, pelo que o significado dessas frases, cujo modo de expressão algébrico seria muito abstrato, deve ser apreendido de forma sucinta. Com isso, Cartesius criou não apenas uma ferramenta magnífica para pesquisa geométrica, mas também um modelo para pesquisa científica em geral. Um sistema de proposições, tomado provisoriamente da sensação, só recebe o selo de perfeição quando foi pensado, transformado e tornado preciso o suficiente para poder interagir com a álgebra e, assim, tornar-se parte da certeza algébrica. Os resultados obtidos fornecem a base para justificar exatamente o movimento previamente determinado apenas provisoriamente. Que haja um ponto no espaço, como o corpo do ego, privado de sua expansão por um processo de limes, considerado em repouso. Este ponto é considerado reconhecível e rotulado como ρ. Algum sistema de coordenadas cartesianas é colocado através dele. Então qualquer corpo K, no qual um ponto P pode ser reconhecido de alguma forma, está em repouso assim que as coordenadas dos pontos de K, em particular de P, não mudam. Caso contrário, K e especialmente P se moverão. 81. Para descrever o movimento do ponto P, é necessário e suficiente fornecer a localização de P a qualquer momento. Assim, quando um tempo é nomeado, deve ser possível designar as coordenadas x, y, z do lugar que P assume naquele momento. Assim, no movimento de P, x e z serão números que mudam ao mesmo tempo com o tempo t. Tal mudança simultânea em uma quantidade, digamos x, com outra, por x, b,
T está implícito ao denotar x como uma função de t, x então está em alguma relação numérica com t. E se t atravessa o contínuo, ou seja, h assume uma série contínua de valores sempre crescentes, x percorre uma série de valores de maneira correspondente. Uma imagem pode ser desenhada de tal dependência por p movendo-se em linha reta. Então o ponto muda sua única coordenada x com o passar do tempo. Ele se move de acordo com uma regra que é descrita pela natureza da dependência de x no tempo t. O Mathematicus poderia produzir tais regras em uma variedade incomum, mas se um movimento real é capaz de corresponder a cada uma dessas regras fantasticamente concebidas é questionável e permanece questionável enquanto a realidade não for explorada. No entanto, no capítulo sobre causalidade, ao discutir o teorema da continuidade, veremos que no movimento real os x e z têm que cumprir certas condições. Mas vamos deixar a questão da realidade de lado por enquanto. Resta discutir qual é a posição lógica desse ponto I, que se imagina estar em repouso, e do eixo transversal que passa por ele. Que direito temos de declarar I inativo antecipadamente, quando o movimento de todos os outros reconhecíveis, por x, b, ponto luminoso, se impõe ao ego? A resposta é esta. Uma vez que pensamos apenas em termos de relacionamentos de acordo com o princípio básico, somos incapazes de fazer uma afirmação sobre um único ponto. Portanto, não significa nada se I for declarado inativo enquanto nenhum outro ponto, por exemplo B, o corpo do ego, é pensado ao mesmo tempo. A afirmação faz sentido apenas sob a suposição tácita de que um sistema de coordenadas ao qual I é referido, Lasker, das Understanding of the World, 6.